deputado presidente Helder Wallem. Então, essa parte, com toda sinceridade, eu não sei como é que ficou. Se não for legal, se não for constitucional, e a Procuradoria da Casa nos consubstanciar, tem problema nenhum, eu vou reunir o colegiado de líderes e vamos suspender. Entendeu? Não tem problema nenhum quanto a isso. Ou vamos evitar de conversar, negociar e conversar com o governador. Enquanto nós recebemos porque era legal e era constitucional. Eu me pauto nessas palavras, legalidade e constitucionalidade, eu não pretendo, e nenhum deputado pretende fazer nada ao arrepio da lei. Por isso que eu falo isso para você. Presidente, a impressão que a gente tem é que acontece com a Assembleia hoje o mesmo que aconteceu com o Senado anos atrás. É o que? Existe um grupo político na Assembleia, no Poder Legislativo, que não se contentou com a formação, com a estrutura de poder que se formou na Casa. Na época, o que aconteceu foi um grupo no Senado, com Tião Viana, Arthur Vigílio, que por baixo dos panos levaram informações à imprensa a respeito do que vinha ocorrendo no Senado. E dessa vez, o deputado Misael, ele até deu a cara a tapa, isso a gente tem que admitir, e o deputado Misael levou ao conhecimento público o que vinha uma situação na Assembleia. A pergunta é a seguinte: existe entre os deputados uma certa indignação com o que pode ser um oportunismo político, mais do que uma disposição do deputado em buscar uma situação de ética, de transparência? Olha, é uma pergunta difícil de responder, porque, como eu tinha dito, o deputado Misael, há 8 anos, recebe, salvo engano, achando bom. Todos as extras, as convocações, a abertura, o encerramento, que às vezes é colocado como 14º, 15º, e agora ele mudou de ideia. O que motivou essa mudança de ideia dele? Não cabe a mim julgar, só ele é que pode explicar isso, entendeu? Só ele é que pode explicar. Algumas pessoas acham que ele está insatisfeito com o tratamento que ele tem recebido. Eu acredito que não, porque eu sentei com ele, conversei, negociei, como eu fiz com os 41 deputados, e tive o voto dele. Então, se alguma insatisfação contra a minha pessoa, ele tinha que estar batendo em mim, não na casa toda. Se a insatisfação for contra a mesa diretora, ele tinha que estar questionando toda a mesa diretora. Ele está questionando os deputados que nunca foram deputados. Nós temos lá mais de 50, 53, 54% dos deputados são novatos. Estão chegando lá agora e já chegando sob um bombardeio, que é normal. Todo começo de legislatura, o foco em cima da Assembleia. 4 anos atrás não foi diferente, só que há 4 anos atrás o foco foi coisas mais pesadas, foram coisas de denúncias de corrupção, denúncias de irregularidades. Agora, pelo menos, estão denunciando uma coisa que sempre aconteceu. Estão denunciando o que existe, o que sempre existiu e que sempre aconteceu. E isso me deixa até um pouco tranquilo em relação à conduta da mesa diretora, porque o que estão denunciando não é novidade nenhuma. Sempre teve as extras, sempre teve a abertura, sempre teve o encerramento, sempre teve a convocação. Não tem nenhuma novidade. A única novidade é que o deputado Misael abriu mão, certamente por ter uma situação confortável, ele abriu mão de ter essas prerrogativas que os deputados temos e chamou atenção para isso, porque uma atitude é rotulada como moralizadora. Deputado, o senhor disse agora há pouco que o investimento da sua gestão num plano diretor de TI, de Tecnologia da Informação, é para usar a expressão que o senhor usou, para escancarar a Assembleia. Exatamente. Mas constitui uma matéria, salvo engano, de manchete de capa do Jornal Popular de hoje, dizendo que os poderes todos, não apenas o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, gostam de esconder os gastos, principalmente os gastos com salários. Quando o senhor estiver nesse estágio de esse plano diretor já estar funcionando efetivamente, vão aparecer todas as despesas da Assembleia para quem quiser saber delas? Rigorosamente todas. E a partir daí eu tenho certeza que vai perder um pouco o interesse. Questionavam demais nosso regimento interno, nós mudamos nosso regimento interno. Questionavam demais o nosso diário da Assembleia. O diário passou a sair rigorosamente. Inclusive, um dia o jornal publicou que o diário deixou de sair e nós temos um calendário automático que o próprio calendário fez uma confusão e deixou de sair. Era um feriado,
ou um dia santo, um dia que não era útil. Então, o nosso diário sai rigorosamente todos os dias e, particularmente, o nosso objetivo é escancarar quanto ganha cada deputado. Todo mundo sabe quanto cada deputado ganha, quanto que é a verba indenizatória, como é gasta essa verba, diária, viagem do deputado, para onde ele foi, quanto que a Assembleia deu, quanto que ele pagou. Tudo isso vai estar na nossa página da internet. Nós, inclusive, vamos além de mostrar para a sociedade o que nós ganhamos, como nós fazemos, entendeu? Nós vamos também consubstanciar as comissões temáticas. A pessoa vai poder, da onde ela estiver, fazer um acesso, divulgar qualquer denúncia de escola que não está funcionando direito, de falta de policiamento, e nós vamos poder, com esses dados, verificando a veracidade desses dados, podemos consubstanciar a comissão temática pertinente, comissão da educação, comissão da saúde, comissão de segurança pública. Nós queremos que a Assembleia tenha uma interação muito estreita com a sociedade. Esse é o objetivo nosso em falar de transparência. Eu chamo agora o deputado, mais um intervalo comercial, a gente volta já com roda de entrevista, que conversa hoje prazerosamente com o deputado Jardel Seba, presidente da Assembleia Legislativa de Goiás. Estamos de volta com a roda de entrevista, que está conversando hoje com o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado Jardel Seba. Venceslau Pimentel, abrindo este bloco. Presidente, o deputado Luiz César Bueno, do PT, a oposição, apresentou um requerimento em plenário e que logo recebeu o aval do líder do governo, Helder Valim. Se tratava de um requerimento solicitando informações sobre a situação financeira administrativa da CELG e QEGO, e da SEASA, que corre o risco de ser privatizada. De imediato, o Valim deu o aval e foi elogiado por Samuel Belchior, que considerou histórico esse ato dele, e também pelo Evandro Margal, do PP. Está mudando a relação entre a Assembleia, a liderança do governo e o governo atual, o governador Marconi Perillo? Eu acho que isso é uma demonstração primeiro de democracia, de respeito e de maturidade. Primeiro porque acharam que nós íamos votar sem saber o que estava votando. O líder do governo, o deputado Helder Valim, pediu uma questão de ordem, esclareceu que sabia que estava votando um pedido de investigação, o deputado Luiz César Bueno pediu que passasse a limpo o Caixa, a situação que se encontrava em QEGO, SEASA e, salvo engano, a CELG. O deputado Helder Valim falou que sabia que estava ali, em outras épocas seria motivo de pedir um destaque para derrubar o requerimento. Exato. E aprovou. Isso é um sinal de amadurecimento do poder. Isso aí a gente está conquistando isso ao longo dos anos. Um amadurecimento, é uma interação, uma interlocução entre o governo, a oposição, situação. Isso eu acho muito bom no parlamento. O próprio governador deixou claro isso, tanto na posse quanto na posse também dos deputados. Exatamente. Isso é uma demonstração da realidade. Eu acho que o palanque, ele tem que ser desarmado depois das eleições. É pensar em governar, pensar no goiano, pensar no povo de Goiás e pensar que o Marconi tem um compromisso de fazer o melhor governo da vida do povo de Goiás. E eu, particularmente, não tenho dúvida nenhuma disso. Presidente, eu gostaria de voltar nessa questão de custos. O senhor... Dá mais ibope, né, César? No colegiado de presidentes de Assembleia, o senhor teve uma atuação destacada e isso te permitiu conhecer os outros legislativos. A pergunta é o seguinte: comparativamente, a Assembleia de Goiás, ela tem uma estrutura muito grande, ela é cara? Olha, com toda sinceridade, posso até amanhã ser motivo de alguma acusação. Comparativamente, a Assembleia de Goiás é franciscana. É franciscana. Você foi em Minas Gerais, se você foi em São Paulo, no Rio de Janeiro, todas as assembleias que eu conheci, entendeu? A nossa é franciscana. A Assembleia, a estrutura dessas assembleias é alguma coisa assim monstruosa e suntuosa. Em termos comparativos, até a Assembleia do Pará tem uma estrutura maior que a nossa. Entendeu? Estrutura de gabinete, estrutura de locomoção, estrutura de transporte aéreo, estrutura de transporte rodoviário, infinitamente maior do que a nossa. Deputado,
O senhor falando em questão de estrutura das outras assembleias, a Assembleia de Goiás, ela fechou o ano com uma dificuldade que foi pela segunda vez consecutiva, ela descumpriu a lei de responsabilidade fiscal com relação à folha de pagamento, né? O que pode trazer até complicações futuras aí para o governo do estado contrair empréstimos e coisas desse tipo. O senhor, logo que assumiu esse novo mandato na presidência, disse que ia fazer um levantamento para tentar chegar num bom termo para resolver, equacionar esse problema. O senhor já fez um levantamento, já sabe o que vai fazer e se serão feitas exonerações, que imagino que seria a tendência? Bom, deixa eu explicar. Primeiro, o problema que o governo teve, o Bruno, na época, é um problema de nós temos um índice de 1,50 permitido, 1,45 prudencial, e a Secretaria Nacional do Tesouro queria que esse índice fosse 1,38, certo? Agora, quanto à adequação agora, está um pouco precoce, vou dizer a você, a exoneração aconteceu com o deputado Helder Valim. O deputado Helder Valim exonerou todos aqueles que eu acho que seriam exonerados automaticamente. Os cargos de confiança terminam junto com a administração de quem os nomeou. Então agora, as reconduções, as contratações, eu estou fazendo um rigor muito grande e sofrendo muita pressão, muita dificuldade, porque eu não quero ultrapassar o índice de responsabilidade fiscal. Você disse que foi ultrapassado, eu não tenho oficializado ainda esses números, já vi na imprensa que eles podem ter sido ultrapassados. Se for ultrapassado, eu acredito que deve ter ultrapassado um pouco pelo deputado Helder Valim. Eu não tenho oficialmente, não pretendo, em hipótese nenhuma, deixar que nós ultrapassemos o limite máximo. Falando em lei de responsabilidade fiscal, os governadores do Nordeste, reunidos ontem com a presidente Dilma Rousseff, o principal pleito que eles levaram a presidente foi exatamente uma flexibilização, como eles disseram, na lei de responsabilidade fiscal, mas na verdade um afrouxamento. Qual que é a ideia? O senhor que é obrigado a cumpri-la, qual o conceito que o senhor tem sobre a lei? Ela está correta? Ela é rigorosa demais? Ela ingessa os poderes ou está certo? Olha, eu acho que ela tem que ser revista, mas para ter mais rigor, principalmente de punição. Porque, sem querer falar mal de ninguém, mas fazendo um relato dos fatos, um governo que termina de forma melancólica e irresponsável como esse que terminou, ele tem que ser punido. Tem que ser punido em dar prioridades, em fazer uma propaganda enganosa, em ficar 60 dias pagando 1 milhão por dia sobre uma coisa que não é verdade. Isso aí é que tem que ter um rigor. Agora, afrouxar, eu particularmente sou contra. Mas a lei não prevê punição? Pois é, mas eu não vejo ninguém ser punido, entendeu, Reinaldo? Então eu acho que eu vou, até o fato, o governo que terminou, da forma que ele terminou, eu espero que haja pelo menos uma punição, pelo menos para aquilo que falou que não é verdade. Fizeram 60 dias de propaganda, 1 milhão por dia, falando que o IPASGO estava uma maravilha, que a IQEGO estava uma maravilha. Isso é uma brincadeira. Então eu acho que tem que ter rigor, fazer com que a lei seja cumprida, na minha concepção. E nesse caso, quando o senhor diz que a irresponsabilidade do Executivo não compete também à Assembleia entrar no assunto, cobrar, exigir? Sim, mas a Assembleia não estava ciente do que estava acontecendo. A Assembleia não estava ciente que não ia pagar a folha de pagamento, que só ia... A Assembleia jamais imaginou que ia pagar só o governador, o vice-governador, o secretariado da educação. A Assembleia não sabia que ia priorizar empreiteiras em detrimento de famílias que dependem, que necessitam daquele salário para honrar seus compromissos. Isso nós ficamos sabendo quando o governo terminou. Presidente, o governo atual inaugurou uma fase de diálogo com a oposição como há muito tempo não ocorria. Isso provocou naturalmente uma desidratação da oposição, do discurso de oposição. Isso é salutar para o Estado? O enfraquecimento da oposição é salutar para o Estado? Olha, o Alexandre, eu não diria enfraquecimento da oposição.